Então, gente, vamos para a segunda parte da live de hoje, né? A segunda parte. E nós estávamos falando sobre a questão no vídeo anterior sobre Jó, né? Que em determinado momento Jó colocou em xeque-mate até mesmo a própria prova que Deus estava querendo dar ao inimigo a respeito da fé dele, né? Que era baseada na fé não de sentimentos, mas numa fé alicerçada, não uma fé não por ser rico, por ter dinheiro e bens, mas é justamente pela fé, né, exclusivamente no Deus Todo-Poderoso, tá? E nesse caso de Jó, ele fala uma frase que é como ele dissesse o seguinte, né, que Deus mesmo ele mata, né, como verme, né, a sua criação. E a gente precisa entender que estava sofrendo muita pressão, né? Estava sofrendo muita pressão e naquele momento, logo depois que Deus começa a observar que ele está começando a fraquejar na fé, o que Deus faz? Deus se manifesta para ele, manda com que ele cinja as suas vestes, né? Que ele coloque um cinto lá, aperte bem, se arrume, porque Deus estaria falando com ele. Jó vivia uma fé, não uma fé sentimental, não uma fé movida pelos sentimentos. Ele movia uma fé devido à comunhão dele com Deus. Porém, a pressão, né, estava muito forte mesmo. E naquele momento, o que ele acontece com ele? Ele simplesmente quase sucumbe. Mas Deus veio ao socorro. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que é isso mesmo? Que eu vou olhar aqui. Eu acho que não é 10, 11 não. Mas vamos ver. 1 Coríntios, no capítulo 10. Deixa eu ver se é 10 mesmo. Sim, 10, 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que o possa suportar. Eu acredito que nesse momento, que Deus viu aquela situação, ele falou assim, opa, não tem como deixar que ele continue. Vou me manifestar a ele e vou falar com ele. E é isso que acontece comigo e acontece com você. Talvez 8 dias depois, Tomé estava ali. E aí? Cadê ele? Primeiro dia. Não vou, só acredito se eu colocar a mão. Segundo dia. E aí? Vocês disseram que apareceu. A porta está aberta aí, ele não entrou até agora. Tranca a porta, que é melhor. Tô só, né, divagando aqui. Terceiro dia. E aí, nada ainda hoje? Quarto dia. Mais um dia, hein? Quinto dia, ó. Já quinto dia, já. Falo pra vocês. Vocês têm que basear a fé na razão. Sexto dia. Sétimo dia, olha, gente, melhor não desistir. No 8º dia, Jesus, as portas estavam fechadas e Jesus aparece no meio onde eles estavam. E aí Jesus vai dar a mesma saudação, Pai seja convosco, como eu disse lá atrás. Essa situação. E Tomé, ele diz assim, Senhor meu e Deus meu, porque depois que ele viu, né, uma fé baseada nos sentimentos. E aí, o que acontece? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, né? Jesus é Deus. Ele diz assim, Tomé, porque você viu, você crê?
Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, você, somos bem-aventurados, porque nós não vimos. Quem é que viu? Qual de nós? A não ser pela fé ou então pela manifestação sobrenatural do nosso Jesus, né, que algumas pessoas já tiveram isso. O próprio apóstolo Paulo, né? Vamos dizer, o maior exemplo é o apóstolo Paulo, que Jesus, ele no caminho de Damasco, ele se aparece para Jesus, conversa com Paulo e Paulo se converte. Então Paulo é um dos maiores exemplos da palavra de Deus. E fora os outros, né, no Antigo Testamento, né, Abraão, quando conversa com os anjos, e o anjo do Senhor, o próprio Josué, quando está ali e aparece uma pessoa, né, como fardada, com vestes de guerra, com espada na mão, e aí Josué pergunta: você é um dos nossos, ou é por nós, ou é dos inimigos? Aí ele nem responde, fala só assim: olha só, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. A mesma conversa lá com Moisés. E tantos outros, né? Gideão, o próprio Deus fala com ele, um varão valoroso, Samuel, né? E outros, Ezequiel, Jeremias, né? Isaías, lá no templo, aquela questão toda. Mas eu quero dizer nesse sentido aqui também, de Tomé. E no nosso caso aqui, né, que nós não vimos, mas algumas pessoas já tiveram, quem teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus como Salvador, teve um encontro literal, tá? Não é pela fé, porque ninguém se converte a Cristo se não for literalmente, tá? Ter um encontro com Cristo é um encontro pessoal, é intransferível. Já viu aquelas questões que quando você um convite que recebe, alguma coisa assim, pessoal e intransferível? É isso. Aceitar Jesus é isso. Pessoal e intransferível. Amém? Porque cada um tem que decidir. Cada um tem que decidir por si. O segundo tópico e o segundo texto que a gente que nós falamos lá no primeiro vídeo, né? Ele trata sobre em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gente, se foi feito novo, o que nós vivíamos lá atrás, que era a fé natural, que até nós falamos um pouquinho antes, né, que até queria falar sobre isso também, a questão da fé natural. O que é a fé natural? A fé natural né, eu de manhã, ou eu planejei na quarta-feira, quando eu estava num culto, num lar, na casa da irmã Rosane, eu mandei um áudio para as irmãs, dizendo que nós estaremos hoje aqui fazendo essa live. Então, a fé natural, né? Eu tinha fé naturalmente que estaria hoje aqui. A fé sobrenatural é diferente. A fé sobrenatural, ela é, como eu disse, é pessoal, é intransferível, é aquilo que nós tivemos como contato com Cristo. E olha só o que diz aqui um texto que eu achei interessante, que a cura espiritual ou a cura divina, recebida da parte de Deus da maneira que é recebida na parte de Deus da mesma maneira que o novo nascimento, que é o renascimento do Espírito. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente com respeito a isso. Nós somos dotados de espírito, alma e corpo. Tá? Nós somos seres tripartites, tá bom? Os animais, eles são dotados apenas de alma, né, que no caso o fôlego de vida, e de corpo. Tá? O único que é dotado de raciocínio somos nós. O animal, ele tem instinto, tá bom? Mas nota uma coisa, então nós somos seres tripartites. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós acionamos, né,
o nosso espírito, de forma que ele recebe do Senhor as informações, transfere para a nossa alma, que é o lugar das razões, dos sentimentos, daquela situação toda, e o corpo vem a obedecer, tá? Então, é dentro desse aspecto. E nesse aspecto de cura espiritual, cura divina, recebida da parte de Deus, é justamente, é igualmente isso. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele tem um novo nascimento, tá? Aquela história, aquela conversa de Pedro, de Pedro, Jesus com Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, Senhor, como posso, sendo velho, nascer de novo? Aí Jesus fala, se você não nascer da água do Espírito, tu não pode nascer de novo. Do batismo, né? E em crer em Cristo Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, versículo 12. Veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Esse é o novo nascimento. Então, para receber até mesmo pela fé uma cura sobrenatural, é necessário que você tenha também um renascimento do Espírito, tá? Por isso que não tem como você servir a Jesus, tá? E confiar no seu braço, e confiar na sua e confiar no seu dinheiro, né? Como Jesus disse assim, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, né? Confiar no dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, tá? Ser rico é muito bom, mas ter a riqueza como um Deus e confiar nela, esse aí está o erro. E a gente precisa entender isso, submeter o nosso corpo a esse novo nascimento. Se você não submete o seu corpo ao novo nascimento, pelo Espírito Santo, no seu espírito, você não consegue viver uma fé sobrenatural. Olha aqui um texto interessante. O novo nascimento é o renascimento do espírito humano. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. João 3,6, né? Até o que eu estava falando anteriormente, aquele diálogo lá com Nicodemos. E não conseguimos perceber imediatamente o que aconteceu dentro de uma pessoa, porque se trata de uma operação dentro do espírito, sabe? Dentro do espírito humano. Tem uma diferença, gente. Tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é Deus, o Espírito de Cristo, e tem o Espírito que está no homem, ser tripartite, espírito, alma e corpo, ok? Então, quando nós nascemos de novo, né, o Espírito Santo começa a operar dentro desse espírito humano, dentro do meu espírito, dentro do seu espírito. Mas se a pessoa, tá, ela não entende isso, automaticamente ela ainda continua operando, continua residindo, continua vivendo na própria razão, na própria alma, né? E aí entra a questão da fé sobrenatural com o sentimento, tá? Né? Versus o sentimento, a questão sentimental. Nós precisamos compreender, né, que existem situações na nossa vida, ou a gente confia de verdade, ou a gente simplesmente abandona. Olha só o que diz no Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe, a palavra de Deus está firmada no céu. Se Deus disse, determinou, decretou, acredite, você vai ser vencedor, vai ser vencedora. Amém? E existe, assim, alguns tipos de fórmula para a fé,
Bem, algumas coisas, né, que a gente precisa entender e colocar em prática. Como, por exemplo, primeiro, é necessário que nós venhamos a obter, sabe, a promessa da palavra de Deus no tocante àquilo que nós estamos procurando. Entendeu? Você precisa obter, sabe, na palavra de Deus. Nós falamos lá na verdade central. Segundo, né, para relembrar, nós temos que crer na palavra de Deus. Tá? A fórmula é isso. E terceiro, você recuse considerar as circunstâncias contraditórias ou aquilo que é sentido fisicamente, ou os sentidos físicos que possam lhe dizer a respeito. Tá? Ou seja, o sentimento, o sentido físico, tá? Aqui na razão, né? Achar, como Tomé disse, se eu não ver, eu não acredito. Se eu não tocar, eu não acredito. Então ele queria ver e tocar. O louvor do André Valadão diz, né? Nós devemos crer para ver. E o quarto, louve a Deus pela resposta. É difícil? É difícil. É difícil na hora que você ora, apresenta a Deus e não recebe a resposta na mesma hora. É difícil. É sim. Mas comece a louvar. Nós já falamos isso em lives anteriores, justamente sobre isso. Que nós precisamos louvar a Deus, adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, para que a gente possa ter tranquilidade. Porque, gente, nós somos dotados de razão, eu já falei. Como sendo dotados de razão, nós vai ter um dado momento, se nós mesmos não nos apegarmos a Deus, o diabo, tá, vai usar alguém. Vai usar alguém da tua família, vai usar marido, vai usar esposa, vai usar filho, vai usar o vizinho, vai usar o teu patrão, vai usar, tu não é crente, como é que tá passando por isso? Tá vendo? Tem um carro, minha casa é nova, tá morando aí, tô vivendo. Então essa é a situação, tá bom? Então já louve a Deus pela resposta. Comece a agradecer a Deus, tá bom? E por final, se a gente seguir esses passos, né? Esses 4 passos, a gente começa a se diferenciar de Tomé e ter e viver uma vida nova em Cristo. Queria que você memorizasse esse texto depois do Salmo 119, 89, que ele diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Se o Senhor disse que você é vencedor, você é um vencedor. Você é uma vencedora. Amém? Tiago 1:22, ele diz assim, e já encerrando: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que derrame sobre você as ricas bênçãos do Senhor. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu quero orar por esse irmão, essa irmã, essa família que vai estar assistindo esses 2 vídeos, né, sobre fé versus sentimento. E que possa, Senhor Deus, esse vídeo ajudar e a alcançar em Ti o que na verdade é preciso, que é acreditar na Tua palavra. Porque se Tu, Senhor Deus, disse, no céu vai se cumprir. Eu te agradeço por essa oportunidade e que Tua bênção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Graça e paz.